isso. Agora aconteceu isso no peso médio. Esse daqui já é a minha térmica montadinha. Aí eu ainda coloco aqui, ó, pra travar mais meus pudins para ele não cair. Esse papel toalha que eu uso também, se alguém for consumir na hora eu dou um papelzinho toalha também, para que não se suje, né? E aqui ainda boto também os minhas sacolinhas. Estamos aqui no ponto agora, esperando os carrinhos que vem de ali, ó. O negócio tá sério. Aqui, estamos aqui. Atividade.